Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, dando início ao novo trimestre, lição de número 1, a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a Grande Comissão, 2, missões transculturais e 3, visão global do Evangelho no mundo. No título aqui, a palavra enfoque significa modo de focalizar um assunto, também significa uma perspectiva. E etnocêntrico, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que vem de etno, que é etnia, e centrismo, que é centro, ou seja, ato de julgar a cultura do outro baseado nas suas próprias crenças, na sua própria moral, nas suas próprias leis, nos seus próprios costumes e nos seus próprios hábitos. Também significa uma visão preconceituosa sobre os outros povos, sobre as outras culturas, sobre as outras religiões e etc. Então, né? Eu só estou certo, só eu estou certo e o resto está errado. Ou seja, é um sentimento de superioridade sobre a cultura alheia, sobre o costume alheio, sobre a religião alheia. É isso que é o etnocentrismo. O nosso texto áureo se encontra em Marcos capítulo 16, versículo 15, que diz assim: E disse-lhes, quem disse? Jesus que disse: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, só aqui nós já podemos ver que não existe etnocentrismo, não tem superioridade, não tem nada disso, porque ele está dizendo para toda, então não tem preconceito aqui. Então, independente de sexo, independente de cor, independente da etnia, independente do costume, independente do país, o evangelho tem que ser pregado. Então, pregai o evangelho a toda criatura. Então, independente disso, aqui você já vê que não existe o tal do etnocentrismo. A nossa verdade prática diz que a ordem divina imperativa, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho em todo o mundo. A palavra-chave é etnia. Só a palavra etnia, ela vem do grego, que é etis, que significa povo. Então, comumente falando, é um grupo de pessoas que tem em comum algumas características socioculturais e também biológicas. A Grande Comissão, por exemplo, se você é advogado, então você tem a sua etnia, que é o grupo de advogados. A linguagem deles é diferente. Você pega a etnia médica, a linguagem deles é diferente, o modo de falar deles é diferente. Então, e assim vai, são vários grupos, vários grupos étnicos, assim dizendo. E cada um, por exemplo, o cristão, você pega o cristão, ele tem uma linguagem diferente, ele fala de forma diferente. Se você analisar a fundo, você consegue descobrir até de que igreja que ele é: congregação cristã, Assembleia de Deus, Deus é amor, universal. Pela forma dele falar, você consegue identificar até qual igreja que ele é. Primeiro tópico, a Grande Comissão. Primeiro subtópico, o que é a Grande Comissão? Eu gosto de dizer que muitos, eu gosto não, porque não é bom isso, mas eu digo que muitos têm esse nome como a grande omissão. Por quê? Porque muitos de nós omitimos isso daqui. Nós não queremos, nós achamos que nós não somos comissionados por Cristo para pregar o Evangelho. Nós somos sim comissionados. Aquela ordem é para todos os discípulos, não é somente para os apóstolos, é para todos os discípulos. Todo aquele que se faz discípulo de Cristo é comissionado, faz parte dessa grande comissão. Então, não omita o seu chamado. Valdecir, mas eu não sei pregar. A tua vida fala mais do que 1000 palavras. Então, viva o Evangelho, seja uma pessoa cheia de Deus, e as pessoas vão olhar para a sua vida e vão desejar o mesmo Deus que você tem. Então, o que é a Grande Comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o Evangelho a todas as nações. Quando eu falo proclamar, eu fiz esse sinal aqui, mas como eu disse, não é só com a boca que proclama o Evangelho. O Evangelho se proclama com a sua vida, com o seu cotidiano, com o seu dia a dia. Uma vida santa e piedosa, as pessoas vão notar Jesus na sua vida. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então aqui a Grande Comissão, já desde o Antigo Testamento já se falava. Olha lá em Gênesis também: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não sei se eu falei, Gênesis 12 e 3, né? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Aqui é o próprio Deus falando com Abraão. Indo para o Novo Testamento, Mateus 9, 37 e 38 diz: Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande,
mas são poucos os ceifeiros. Imagine, a quantidade de pessoas que existe no mundo é toda a seara. As pessoas que já viveram, as pessoas que ainda vão viver, é toda a seara. E quantas pessoas estão trabalhando para poder colher essa seara? Pensa nisso. Então nós temos que, como nós estamos aqui nesse presente atual, então esse é o momento de nós participarmos da ceifa, participarmos da colheita, ou seja, nós devemos pregar o Evangelho, instruir as pessoas para que essas pessoas possam ser salvas, assim como nós acreditamos que nós somos salvos. Versículo 38: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, além de pregar, além de transmitir o Evangelho para as pessoas, nós precisamos ainda rogar ao Senhor da seara que envie outras pessoas juntamente conosco para fazer essa grande obra. Tem espaço para todo mundo, viu? Não precisa ficar preocupado de alguém tomar seu lugar, não. Tem espaço para todo mundo. Também Mateus 28, 18 a 20 diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Como que eu ensino as coisas que Jesus mandou se eu não tive com Jesus? Através da sua palavra. Ele deixou a sua palavra para que nós aprendamos e possamos falar as suas palavras, ensinar as suas palavras. Para eu ensinar, eu preciso aprender. Para eu aprender, eu preciso meditar, eu preciso ler, eu preciso estudar, para depois sim poder falar sobre o que eu aprendi. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O próprio Jesus está dizendo, ele nos comissionou, e ele também está dizendo: eu vou estar convosco esse período todo, até a consumação dos séculos. E também Marcos 16:15, que diz: e disse-lhes, ide por todo mundo, é o nosso textuário, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Lucas 24, 46 e 47 diz também: e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados, ou seja, o perdão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. No nosso caso, nós não nascemos em Jerusalém, nós não somos judeus, nós não somos israelitas. Então, onde que é nossa Jerusalém? Nossa Jerusalém é onde nós estamos. Então, primeiro nós falamos aqui na nossa Jerusalém, depois nós expandimos para outras regiões. João 20, 21. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Está claro, meus irmãos, está claro que Jesus está nos enviando da mesma forma que Deus enviou a Ele, Ele está também nos enviando, está claro? Então tem que ficar claro para todos nós. Essa missão ou essa comissão é para todos nós. O Hudson Taylor, o nome dele completo é James Hudson Taylor, que ele era um missionário inglês, estava na China, ele ficou na China por 51 anos. Ele disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Palavras de Hudson Taylor. Segundo subtópico, fala sobre a questão cultural. Então, o id de Jesus, ele significa também atravessar as fronteiras. Também, não é só, mas também atravessar as fronteiras. Nesse caso, anunciar o Evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Não devemos desprezar a cultura do povo que pretendemos evangelizar, nem impor a nossa. Vocês têm que ser assim, vocês têm que usar calça, vocês têm que usar saia, vocês têm que... Não. Nós não podemos impor nada disso da nossa cultura. Cada um tem a sua cultura, nós temos que respeitar a cultura de cada um. Porém, vamos falar mais alguma coisa sobre a cultura daqui a pouquinho aqui, tá? Então, 1 Coríntios 1 e 2 diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, peraí, se a pessoa tem um costume diferente do meu, tem uma cultura diferente da minha, Paulo está dizendo aqui que o Senhor é deles e o Senhor também é nosso, independente da cultura que ele tenha, o Senhor também é deles, da mesma forma que é Senhor nosso. Então, atenção, muita atenção agora o que eu vou falar. A cultura de um povo, ela deve ser avaliada através das Escrituras, através da palavra de Deus.
Se por um lado a cultura é rica em beleza, é rica em bondade, por outro lado, em consequência da queda, em consequência do pecado, ela foi manchada. Então, estejamos prontos a pregar o Evangelho, além de nossas fronteiras, preparados para lidar com culturas diferentes, sem impor a nossa, respeitando, mas averiguando também se é realmente de Deus isso aí, ou se não é. Terceiro subtópico fala sobre a ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação ela é traduzida do termo etnos, ou seja, que se refere a grupos étnicos primariamente e não a países. Então, ide por todo mundo, ide por todas as nações, ide por todas as etnias, primeiramente. Então, a palavra quer dizer primeiramente etnia, depois sim ela quer dizer países. Então, existe no mundo 24 mil etnias, então, ou seja, quase a metade desses 24 mil não foram evangelizadas ainda. Ou seja, há milhões de pessoas que ainda nem ouviram o Evangelho de Cristo. Aí Paulo pregava para quem ainda não conhecia, porque a gente vê gente pregando para pessoas que já são crentes. Irmão, não perca tempo para a pessoa mudar de igreja. Não, deixa a pessoa na igreja dela. Ela está se sentindo bem lá, deixa ela lá. Não precisa trazer para a sua. Não é a sua igreja que salva. Quem salva é Cristo. Então, se a pessoa está bem onde ela está, não precisa pregar para ela. Temos que pregar onde não foi pregado. Olha o que Paulo diz aqui em Romanos 15, 20. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não aonde Cristo já foi anunciado. Então ele pregava o Evangelho onde Cristo ainda não tinha sido anunciado. Onde já foi anunciado, não tinha motivo para isso. O que ele fazia? Ele só passava e visitava para saber se estava tudo bem. Olha a diferença. Não é pregar para quem já é crente, para quem já é cristão. Não, de maneira nenhuma. É buscar aqueles que estão perdidos. O quarto subtópico fala sobre a eficácia e os objetivos da grande comissão. Então, para ser eficaz e também para cumprir os seus objetivos, nós precisamos cumprir alguns critérios. Lucas 24, 49 e Atos 1 e 8 vai falar algumas coisas aqui para nós. E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que, ou seja, tem uma ordem aqui, não é? Você fica em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Revestimento de poder do alto não é coisa natural, não é coisa humana não. Revestimento de poder do alto é o batismo com o Espírito Santo. O que diz aqui para nós? Fala sobre obediência, fala sobre paciência, fala sobre revestimento de poder. Aí Atos 1 e 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Aí sim, e ser-me-eis testemunhas, palavras de Jesus. Quando você receber o Espírito Santo que vai vir sobre vocês, aí vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Aí vai expandir de maneira exponencial. Então só assim nós estaremos prontos para atingir os objetivos. Quais são os objetivos? Primeiro, proclamar o Evangelho em palavras e ações para quem? Para toda criatura. Segundo, discipular, ou seja, ensinar os novos convertidos a serem discípulos, tornando-os fiéis seguidores do Valdecir? Não, fiéis seguidores de Cristo, eles aprenderem a ser seguidores de Cristo. Por quê? Por que não da minha igreja? Por que não? Por quê? Porque se a pessoa muda de lugar, não tem a igreja que você frequenta, o que acontece? Ela vai procurar uma igreja que se enquadra, que realmente prega Cristo, que realmente prega a verdade, que realmente prega a palavra, e ela vai ficar nessa igreja, porque não é a igreja que salva, quem salva é o Senhor Jesus. O que mais? Integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e também no conhecimento. O resumo desse tópico diz que a grande comissão é um chamado para anunciar o Evangelho a cada criatura e em qualquer lugar. Toda criatura, em qualquer lugar. O segundo tópico fala sobre missões transculturais. Primeiro subtópico, conceito. Então o prefixo trans, o trans o que você está acostumado a ouvir mesmo, o mesmo. Trans, ele vem do latim, tem o sentido de movimento para além de, movimento para além de, também através de, é o prefixo trans, ele tem esse significado. Então, transpor uma cultura, ou seja, se movimentar além dela ou através dela, para levar a mensagem do Evangelho. É isso que nós precisamos fazer. Então, essa mensagem ela não pode se restringir a uma cultura somente, porque não existe só a nossa cultura, não é só a nossa cultura que está correta, que está certa. De repente, tem outras pessoas que acham que a nossa cultura está errada, e aí nós vamos aderir a delas. Então, presta atenção sobre cultura. Mas alcançar a todos os quadrantes da terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tem ouvido falar das boas novas. O que Jesus disse? Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho. Não é para pregar cultura, não é para pregar modificação, não é para pregar vestimento, não é para pregar... Não é nada disso. É doutrina bíblica, é palavra de Deus. É isso que tem que ser pregado. É o Evangelho.
falar das boas novas de Cristo. Cristo salva, cura, batiza, liberta. O segundo subtópico fala sobre visão transcultural da Bíblia. Então a Bíblia Sagrada, ela é o padrão a ser seguido. Ah, mas tem uma cultura que a pessoa pode ter várias mulheres. Espera aí, isso pode até ser cultural, mas é antibíblico. Então se é antibíblico, está errado. Mas você não vai chegar, não, porque isso não é, irmão, não é assim que faz. Como que faz, Odessir? Faz pregar o Evangelho. Não é o que Jesus falou? Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Quem que convence? Quem convence é o Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai convencer, não somos nós. O Antigo Testamento, nossa função é uma, a função do Espírito Santo é outra, certo? Então cada um na sua, cada um no seu quadrado. O Antigo Testamento, ele registra a revelação de um Deus missionário. Então no livro de Gênesis, desde lá do Gênesis, Deus já fala sobre salvação. Ele tratou com toda a humanidade, e não somente com uma nação. Não era só Israel, era toda a humanidade. Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Também lá em Gênesis capítulo 6, versículos 11 a 14, fala da corrupção, fala da violência que foi crescendo exponencialmente. Aí Gênesis 12,3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Não é só Israel, todas as famílias da terra. Então missões transculturais são parte fundamental da missão da igreja. É fundamental, não é para deixar em último caso, se der tempo eu faço, não, é fundamental, faz parte da base. Atos 9,15: disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então aqui Deus estava falando com Ananias: vai, Ananias, esse é para mim um servo escolhido. Estava falando acerca de Paulo. Atos 16,5: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Então quando o evangelho é pregado, numericamente a igreja vai crescer, as pessoas vão aceitar ao Senhor Jesus. Mas é a cultura deixa que o Espírito Santo vai trabalhando, as pessoas vão notando a diferença e vão fazendo as mudanças necessárias, se forem necessárias. Atos 22, versículo 14, 15 e o 21: e ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Aquele justo está falando acerca de Jesus, tá bom? Versículo 15: porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Só é testemunha aquele que viu, aquele que ouviu. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E o terceiro subtópico fala sobre as barreiras terceiro subtópico, isso, né? Barreiras nas missões transculturais. Tem barreira? Sempre vai ter barreira. Tudo que nós vamos fazer para a obra de Deus, vai aparecer barreira, vai aparecer obstáculo. Então a igreja precisa conhecer as barreiras e preparar-se para realizar a sua tarefa. A sua tarefa como igreja precisa ser conhecida, precisa ser preparada. Não é de qualquer maneira, vou fazer assim e Deus ajuda. Sim, Deus ajuda, mas nós precisamos estar preparados, precisamos nos preparar, nos capacitar. Deus capacita? Capacita, mas se você tem tempo e condições, capacite-se, porque Deus vai te ajudar muito mais. Primeira barreira são as barreiras geográficas, ou seja, novas nações, novas culturas, novos costumes, coisas diferentes às quais nós temos que nos adaptar. Segunda barreira, barreira cultural, então valores de vida, costumes, os hábitos das pessoas. Terceira barreira, econômica, então diferenças de moeda, diferença do comércio. Quarta barreira, barreira linguística, então as línguas nativas, os dialetos, os idiomas diferentes dos nossos. Quinta barreira, barreira religiosa. Olha só, nós vamos pegar islamitas, nós vamos pegar ateístas, nós vamos pegar materialistas, secularistas e muita gente. Vamos pegar muita gente que não acredita em Deus ou acredita em Deus de uma maneira distorcida. Então muita gente também que não gosta de cristão. Nós vamos correr muito risco e essa barreira vai ser muito grande para que nós possamos atravessar. Pode decidir como que atravessa. Cada barreira é de uma forma e não existe uma receita de bolo. Vai ser de acordo com a necessidade, de acordo com a barreira, de acordo com a dificuldade. Deus vai dando estratégia para que nós consigamos passar. É claro que muitas dessas nós vamos aprender, quando nos capacitamos, nós vamos aprender a poder, algumas coisas, não uma receita de bolo, mas uma forma, algumas maneiras de lidar. Porém, não é receita de bolo.
Desculpa. Os apóstolos, eles enfrentaram essas mesmas barreiras. Então não é de hoje, não, sempre houveram barreiras, mas na força do Espírito Santo, não é na nossa força, não é na força do meu braço, é na força do Espírito Santo. O evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Então esse mesmo Espírito está com a igreja hoje para confirmar essa nobre missão de proclamar o evangelho. O resumo desse tópico diz que as missões transculturais passam pelo desafio cultural dos povos nativos. É realmente um desafio. O terceiro tópico fala sobre a visão global do evangelho no mundo. Primeiro subtópico, evangelização e discipulado. Aí em Mateus 28, do 18 ao 20, que nós já lemos, nós percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Tem ali uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com seu discípulo, quem ensina com quem é ensinado, professor com seu aluno. Isso é fazer discípulo. Então fazer discípulo, conforme as escrituras, demanda tempo. Não é uma coisa de hoje para amanhã já está pronto o discípulo. Não, vai ter que ter um investimento de tempo. Jesus passou pelo menos 3 anos ensinando seus discípulos. Muitos dizem que são 3 anos e meio. Então, independente, 3 anos e meio, Jesus passou esse tempo todo ensinando seus discípulos. Em Marcos 16, 15, que também é outra passagem sobre a grande comissão, do 15 ao 20, percebemos uma ênfase na proclamação, uma ênfase no anúncio, ou seja, ir de pregar. Então, um dá ênfase no pregar, outro dá ênfase no fazer discípulo. O pregar, quando a pessoa prega, a pessoa se converte e vem, e a outra parte vem e faz discípulo. Então, um quem prega, outro quem faz o discípulo. Pode ser até a mesma pessoa, mas Paulo disse assim: um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o próprio Deus. A tarefa ela leva em conta a proclamação pública do evangelho, ao mesmo tempo que atua na formação permanente do novo convertido. Quando que esse novo convertido vai estar pronto? A partir do momento que ele começar a dar fruto, a partir do momento que ele começar a fazer as coisas sozinho, pregar o evangelho e gerar novos discípulos. Evangelização e discipulado são duas faces da mesma missão. E também o segundo subtópico fala sobre arrependimento e capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta Lucas 24, 46 e 47. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse arrependimento e perdão ou remissão de pecados em todas as nações, começando pelo seu QG, pelo seu quartel-general, pela sua base, que no caso aqui começando por Jerusalém. Nós precisamos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sob a capacidade, debaixo da capacidade do Espírito Santo de Deus. Não é a força do nosso braço, não é a nossa força pessoal, não. Em tudo somos dependentes do Senhor, em tudo somos dependentes do seu Espírito, mas ele disse que estaria conosco o tempo todo até a consumação dos séculos. E Marcos 1,15 diz assim: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, qual que é a mensagem? A mensagem é essa aqui, ó: arrependei-vos e creiam no Evangelho. O que é Evangelho? Boa nova de salvação. O resumo desse tópico fala que a proclamação do Evangelho leva em conta a evangelização, o discipulado, o arrependimento e a capacitação do Espírito. E a conclusão diz que nós temos um grande desafio em missões transculturais: alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína, com a mensagem verdadeira do Evangelho. Por que verdadeira? Se tem falsa? Com toda certeza. Da mesma forma que tem o verdadeiro, tem o falso. Da mesma forma que tem Deus, também tem um Satanás no meio. Da mesma forma que tem o bem, também existe o mal. Então existe o Evangelho verdadeiro, também existe o Evangelho falso, que não é Evangelho, claro. Então Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo leva para o céu, Jesus Cristo cura. Esse é o verdadeiro Evangelho. Jesus Cristo faz tudo isso ainda hoje? Continua fazendo. Ele já fez lá atrás e continua fazendo. Então, por isso, como igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém com a perspectiva de alcançar até os confins da terra. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.